nona semana de História. Eu estou com a semana de museu já na cabeça, né? Acabando isso aqui, já vamos lá pensar esse outro evento também importante da nossa universidade. Mas fico muito feliz em saber que vocês estão aqui comprometidos com esse projeto, né? Esse ano a gente quis aproveitar a oportunidade da Semana de História para fazer uma discussão sobre o futuro que a gente quer para o nosso curso de formação de professores e professoras de História. Então, logo mais a gente vai ter aí a oportunidade de repensar as nossas práticas em função da nova DCN, né? Não sei se vocês sabem, mas já foi aprovada aí uma nova DCN pelo CNE, ou seja, o documento que orienta as diretrizes para a formação de professores e professoras de História. Então, a gente vai ter a oportunidade, né, o nosso NDE, junto com vocês, de fazer essa reflexão, de fazer essa avaliação do nosso currículo e dar andamento a essa necessária avaliação que a gente precisa fazer de tempos em tempos das nossas expectativas, né, para o nosso curso, para a formação das futuras gerações de historiadores e historiadoras. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para propor essa experiência da qual nós esperamos que vocês possam participar ativamente também, que é refletir a partir dessas mesas a respeito do que o nosso curso ainda precisa incorporar, o que a gente já tem de legal, mas visando a incorporação dessas discussões, desses desafios contemporâneos no tipo de formação que a gente oferece para os nossos estudantes e para as nossas estudantes. Então, mais uma vez, né, agradeço muito a presença de todo mundo, espero que vocês aproveitem bem essa oportunidade de apreciar essas mesas que a gente escolheu com todo carinho. Estou muito feliz de poder receber a professora Maria da Glória de Oliveira aqui, né, que é uma grande referência para a gente pensar as discussões relacionadas a como superar, né, como a gente propôs no título, os fundamentos patriarcais e eurocêntricos, né, dos nossos currículos, dos nossos cânones historiográficos. Então, tenho certeza que vai ser um debate muito interessante. E só alguns recadinhos antes da gente começar. Então, para quem ainda não se inscreveu para receber os certificados, basta entrar no CAEX, né, nas atividades da nona semana de História, fazer a inscrição lá. Tem duas atividades que foram incluídas agora, como eu falei para vocês, né, que foi essa de hoje, então esse lançamento de livros já aconteceu, mas nós vamos ter mais uma atividade também na sexta-feira, que é uma apresentação musical da Orquestra de Violões. Quem quiser se inscrever também, basta entrar no site do CAEX, né, fornecer as informações, que vai ser certificado ao final. E as nossas monitoras, que estão aí com os crachazinhos coloridos, elas vão passar para vocês daqui a pouco uma lista, né, de frequência. Quem não se inscreveu ainda no CAEX, quem não encontrar o nome nessa lista, é só incluir os seus respectivos nomes ao final dessa lista, incluindo também o CPF, que depois a gente faz a inclusão manual. Tá? Mas o mais legal é vocês já se inscreverem lá no CAEX, que facilita bastante para a gente também nesse processo e adianta todo esse processo de certificação. Tá? Então, eu vou convidar aqui a professora Marta, né, que vai fazer a mediação dessa mesa hoje. Né? Peço para vocês aí para darem as boas-vindas à professora Marta e, né, logo em seguida a gente vai passar para esse debate, tenho certeza que maravilhoso, com a professora Maria da Glória. Tá? Então, obrigado, aproveitem bem a semana, aproveitem bem o evento, e qualquer dúvida, basta entrar em contato aí, ou comigo, né, ou com as monitoras, que também, se não souberem responder, vão entrar em contato comigo, ou com qualquer pessoa da coordenação, da comissão organizadora, né, inclusive a professora Marta, que está aqui hoje também. Tá? Então é isso, obrigado, bom evento, né, espero que gostem. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Obrigada pela presença. Agradeço imensamente, professora Maria da Glória de Oliveira. Já conversamos, né, sobre o grande prazer e a grande honra de tê-la aqui conosco. Já nos encontramos em outros lugares, né, outras conversas. Você, né, é uma grande referência, como disse o professor Walter. Escrevi um dos artigos sobre o silêncio de gênero no ensino de história a partir do seu texto, dialogando, né, com o seu texto, que também pensa esses silenciamentos dentro da universidade. Então, é uma honra, né, estar aqui, seja muito bem-vinda, e vou apresentá-la, né, rapidamente. É um currículo muito extenso,
vou tentar resumir, né, pela sua trajetória, né, com tantas contribuições. Então, a professora Maria da Glória de Oliveira possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com a tese A Biografia como Problema Historiográfico no Brasil Oitocentista. É vencedora do Prêmio Ampul, RJ, né, Rio de Janeiro, com publicação pela editora FGV. Fez pós-doutorado na Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Lisboa, é professora associada de Teoria da História no departamento da UFRJ e também atua como docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFRJ. Né? Integra o Programa de Mestrado Profissional, né, da UFRJ e, entre as suas publicações, destaca-se a dissertação Crítica, Método e Escrita de História em João Capistrano de Abreu. Né? É integrante do Núcleo de Pesquisas em Teoria da História e História da Historiografia, né? E também do Laboratório de Estudos das Relações de Gênero, Masculinidades e Transgêneros na UFRJ. Mais uma vez, então, lhe dou as boas-vindas, muito obrigada pelo aceite. E antes que você comece, né, então, a falar um pouco daquilo que preparou para nós, eu gostaria que você nos contasse um pouco dessa trajetória, como é que você chega nessa questão do gênero dentro do campo da história, da historiografia, né, que você comentasse um pouco conosco a importância disso, né? Você é uma das criadoras da Rede Brasileira de Pesquisadoras, né? Que também tem uma importância muito grande na ocupação dos espaços, né? Queria que você comentasse um pouco, e muito obrigada. Eu vou sair daqui, viu, Maria da Glória, para não ficar em pé, parecendo política, eu vou ficar ali no cantinho, tá? Tá bom, Marta. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao Walter, que foi quem me fez esse convite tão generoso de participar desse evento, fazer a abertura dessa semana de História, que é a 9ª semana de História da Unifal. Fico muito contente de ocupar esse lugar, né? Fico muito feliz mesmo de poder participar desse debate que o Walter se referiu aí, né? Vocês estão num processo de discussão do próprio curso, do currículo, enfim. E também fico muito, muito feliz de poder, mesmo à distância, né, nesse formato híbrido, eu estou remotamente, vocês estão aí presencialmente, não estou enxergando a plateia, mas posso imaginar, né, a gente consegue imaginar, enfim, os alunos presentes aí, e muito contente de ter a Marta, né, a professora Marta Rovai, que para mim também é uma grande referência, e fico muito orgulhosa de tê-la. Agora, sim, agora estou vendo. Oi, pessoal. Oi, tudo bem? Boa noite. Que bom vê-los. Então, fico muito contente também de poder ter a mediação e ter a participação da professora Marta Rovai nesta mesa, que é uma grande referência também. Já dizer para vocês todos aí que estão sentados que vocês têm muita sorte em ter professores como a Marta e o Walter, né, integrando o corpo docente. A Marta fez uma pergunta sobre a minha trajetória, eu vou resumir bastante, tá, porque eu acho que o que interessa aqui um pouco hoje é a pergunta, né, que o Walter me encomendou para responder hoje aqui à noite, né, mas eu rapidamente, eu só queria informá-los, né, de que eu sou uma professora de teoria da história, e a minha formação toda, tanto na graduação, mestrado, doutorado, já no finalzinho da graduação eu já fui me encaminhando, né, para fazer a minha monografia de final de curso para a área de pesquisa de história da historiografia, e o meu mestrado e meu doutorado foi nessa área, né, de teoria da história e história da historiografia, mais especificamente história da historiografia brasileira. E a Marta me perguntou como é que eu cheguei, né? Então, assim, eu não tenho pesquisa nem de mestrado nem de doutorado,
com o tema de gênero, né, que hoje é um campo de pesquisa muito poderoso, sobretudo aqui no Brasil, né, nós temos grandes referências de historiadoras e historiadores que pesquisam gênero, e não foi originalmente a minha pesquisa, e tampouco eu diria que está sendo, né, eu não posso me classificar como uma historiadora das relações de gênero, mas a discussão sobre gênero entrou para mim como uma discussão fundamentalmente teórica e crítica, né, a partir da minha prática docente. Então, eu me deparei em sala de aula, né, nas minhas aulas de teoria, eu me deparei com o silêncio, né, de algumas alunas. Eu dou aula numa universidade, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica na região da Baixada Fluminense. Por sinal, hoje está nos noticiários aí, com notícias não muito boas, né? Tivemos um conflito muito sério de milícias na cidade de Seropédica, no centro da cidade de Seropédica, e esse conflito, hoje à tarde, acabou vitimando um aluno da Rural, né, um aluno das Ciências Biológicas, mas, enfim, eu não gostaria de iniciar com essa notícia, mas só para situar vocês aonde que eu exerço a minha docência. É uma universidade que tem 2 campi, né, um é em Seropédica e o outro é em Nova Iguaçu, ambas são cidades com índice IDH baixo, né, são cidades que têm exatamente também essa questão envolvendo essa guerra de milícias, né? Então, são cidades que têm um índice de violência muito elevado também. E a experiência da sala de aula na universidade, quando eu ingressei em 2009, na verdade, é uma experiência que não é a única minha, né? Eu até coloquei como um ponto aqui para levar em consideração, para tentar responder a pergunta, que é o tema da minha fala de hoje, né? Sobre a superação dos fundamentos eurocêntricos e patriarcais. Eu incluí aqui alguns dados, né, que para mim são muito importantes serem levados em conta quando a gente vai pensar os currículos de formação de professores neste momento, né, em 2024. E eu levo isso bastante em conta porque eu, na verdade, eu entrei em 2009, a partir de concurso, né, para minha vaga de docente, a partir das políticas do Reúne, né? Então, eu me considero, digamos assim, daquela geração de colegas, né, que também compartilharam dessa experiência em diferentes regiões do Brasil, evidentemente, e naquelas universidades que também aderiram ao Reúne, né, há cerca de mais de 15 anos atrás, né, que foi um projeto do governo Lula, né, do segundo governo Lula, de expansão das universidades públicas federais, expansão de vagas discentes e expansão de vagas, evidentemente, docentes, criação de universidades, criação de concursos, enfim. Afora o impacto, né, que na minha carreira docente eu senti, igualmente, como outros colegas meus vêm sentindo, né, das políticas afirmativas que passaram a ser praticadas, né, que vieram sendo praticadas, pelo menos nesses últimos 20 anos, né, aqui no Brasil. São políticas afirmativas de inclusão, né, entre elas a lei de cotas, que completou aí, fez aniversário esse ano, né, e que, graças a Deus, foi renovada, né, e nós tivemos, então, um impacto. Qual foi, digamos assim, o meu impacto, né? Qual foi o impacto da experiência docente no meu trabalho, fundamentalmente, né? Foi o impacto da sala de aula, de ter contato em sala de aula com alunos, em sua maioria pretos e pardos, né? Em sua maioria mulheres. Nós temos esse perfil na Rural. A Rural, entre as universidades federais, ela tem um percentual um pouco acima de matrículas de mulheres, ela tem cerca de mais de 64% das matrículas, considerando todos os cursos, não apenas o curso de História ao qual eu estou vinculado, mas considerando todos os cursos da Universidade Rural, são mais de 64% de mulheres que correspondem a essas matrículas, e evidentemente que temos também um percentual acima de 70% de alunos que têm uma renda
né, entre até 1,5 salários mínimos. Então, esse é o perfil que foi, de uma certa maneira, um perfil que foi se constituindo ao longo desses anos. Eu estou na Rural desde 2009, e que responde a certas políticas públicas, né, que foram praticadas em governos passados, governos federais passados, né. E isso, evidentemente, provocou um grande impacto na minha, não apenas na minha atividade docente, mas na minha própria pesquisa, nos textos que eu escrevo, e que eu passei a me ocupar, né, exatamente daquilo que eu vivenciava em sala de aula, passei a pensar sobre uma série de questões envolvendo a minha disciplina, que é a teoria da história, o ensino da minha disciplina, e, portanto, eu não me tornei uma historiadora de gênero, mas eu entrei na discussão, eu tive que estudar muito, né, e ainda estudo muito, né, para ter elementos e conseguir elaborar melhor essa experiência e poder me tornar uma professora melhor também, né, porque a nossa formação não se acaba, né, quando a gente obtém a titulação de doutorado e ingressa na carreira docente, né, pelo contrário, ali pode começar uma outra etapa igualmente importante de formação, só que é uma formação que é feita na sala de aula, na relação do próprio ensino, né, na relação com os estudantes. Tá? Então, eu acho que eu dei uma volta muito grande para responder a questão da Marta, mas, basicamente, foi a origem, inclusive, do texto, do artigo Sons do Silêncio, que eu publiquei em 2018, a origem desse texto foi exatamente uma tentativa de eu responder alguns incômodos e algumas questões que eu vinha sentindo na minha relação com os meus alunos em sala de aula, tá? Mas eu hoje tenho uma tarefa aqui, né, Marta, e colegas e alunos aí presentes, né? Eu tenho uma tarefa que o professor Walter Lovantes me deu, que é de responder essa pergunta, que é uma pergunta que vale 1 milhão, né, a gente pode dizer, né? Que bom, é possível superar os fundamentos eurocêntricos e patriarcais do currículo para a formação de professores e professoras de história, né? Eu queria começar, né, eu sou professora de teoria da história, então, para mim é inevitável transformar as perguntas em outras perguntas, né, antes de respondê-las. Meus alunos já estão acostumados com isso, então eles já ficam lá sentados esperando que eu vou dar uma volta grande. Mas eu já adianto que, nesse caso, talvez eu dê uma volta grande, né, para não responder diretamente essa questão, porque eu não acho que essa questão possa ser respondida de uma maneira direta e simples, né, e eu espero que, ao final da minha fala, vocês entendam por quê, tá? Mas eu quero começar exatamente, e eu queria até vou compartilhar alguns slides que eu fiz aqui, só para ajudar a me orientar aqui, tá? Eu quero começar exatamente fazendo outras perguntas, né? A partir dessa que é a proposta como tema da fala da abertura do evento hoje, né? E a primeira pergunta é possível superar os fundamentos eurocêntricos e patriarcais da própria disciplina História? E quais seriam especificamente esses fundamentos a serem ultrapassados? Que conteúdo ensinado seria esse sem os seus fundamentos eurocêntricos e patriarcais? Nós ainda poderíamos chamar, né, esses conteúdos de história sem esses fundamentos? Essa pergunta, evidentemente, não é uma pergunta nova, sobretudo se a gente pensar aí as questões que foram já formuladas no campo dos estudos e teorias críticas, teorias pós-estruturalistas de currículo, né?
Mas ela carrega muita expectativa, né? E essas expectativas estão todas dirigidas tanto aos currículos quanto à própria disciplina História. E eu acho também importante lembrar aqui, de antemão, né, que nós estamos enfrentando essa pergunta 20 anos passados, né, de uma lei que aqui no Brasil passou a vigorar em 2003, que é a Lei 10.639, né, que prevê a obrigatoriedade do ensino de História da África e cultura afro-brasileira, seguida de uma lei, depois em 2008, que é a 11.645, da obrigatoriedade do ensino da história indígena. Portanto, essas duas leis, elas sinalizam também expectativas, demandas, né? São demandas, vamos lembrar aqui, dos movimentos sociais e da sociedade civil, que se organizaram, né, para chegarmos a termos essa legislação específica, né? E é uma legislação, sim, essas duas leis, nós podemos dizer que elas sinalizam tentativas, né, efetivas de enfrentamento dos fundamentos eurocêntricos e racistas da formação de profissionais e professores de história. Mas, no entanto, a gente tem que assinalar também que se nós temos essas duas leis, né, uma para a história da África, outra para a história indígena, né, nós não temos nada semelhante para o ensino das relações de gênero. Não há nenhuma legislação, o que já é um indicador bastante importante para a nossa conversa aqui, né? Porque a gente pode pensar que, bom, em relação aos fundamentos eurocêntricos, né, dos currículos de história, talvez a gente já tenha avançado alguns passos, né? Mas em relação aos chamados fundamentos patriarcais, eles permanecem, talvez permaneçam ainda intocados, pelo menos do ponto de vista de uma legislação que sinalize minimamente a obrigatoriedade desses conteúdos, que são os conteúdos de história das relações de gênero. Mas eu ainda queria desdobrar ainda um pouco, né, desdobrar mais um conjunto de questões a partir dessas primeiras questões aí, e tudo isso para adiantar para vocês, né, já dando um spoiler do final da minha fala, como eu mencionei aqui, que não há uma resposta simples e direta para essa questão. Né? Embora, evidentemente, que diante de uma questão como essa, né, diante dos adjetivos eurocêntrico e patriarcal atribuídos a um currículo, evidentemente que a gente vai ter uma reação de repulsa imediata, né, e desejo de superação. Né? E o currículo, de uma certa forma, ele carrega, na verdade, né, muitas marcas de escolhas, que são escolhas políticas, né, feitas em tempos, lugares, instituições específicas, e, portanto, os especialistas em currículo já definiram, né, o Arroyo, por exemplo, que é um especialista em currículo, já definiu o currículo como território em disputa, né, mas a gente pode perguntar, né, o que efetivamente pode ou deve ser disputado quando nós pensamos as matrizes curriculares de um curso de formação de professores pesquisadores de história. Né? O quão flexíveis ou resistentes podem ser as grades curriculares dos cursos de história no enfrentamento das crises provocadas por dívidas acumuladas, dívidas impagáveis, dos passados presentes de violência traumática. O quão flexíveis ou resistentes podem ser as grades curriculares dos cursos de história diante da experiência histórica do presente, experiência atravessada pelas catástrofes simultâneas, catástrofes de dimensões humanitárias, climáticas e ambientais. Os especialistas em ensino, eles podem me contrapor dizendo que não é propósito dos currículos servir de espelho do tempo presente ou variarem conforme as flutuações contingentes de conjunturas históricas específicas. Mas isso não invalida de todo a pergunta, né? Em nome do quê ou de quais princípios nós prescrevemos certos conteúdos da história ensinada em detrimento de outros, como base comum de formação, para um público-alvo de alunos, quando o perfil desses alunos, né, que chegam às universidades, se modifica. Eu estou me referindo aqui àquilo que eu já me referi lá no início, né, quando eu falei um pouco da minha trajetória, né, e me refiro exatamente a essa conjuntura atual, em que as salas de aula se tornaram observatórios privilegiados de tensões, conflitos, contradições,
em que se desvelam os impasses e desafios estruturais das políticas públicas afirmativas e de inclusão. E aí nós temos evidências muito tangíveis, eu já mencionei alguns dados aqui, né? Nós não temos dados muito atualizados, mas os dados da 5ª pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação, foi uma pesquisa feita em 2018, são dados muito significativos, porque eles mapearam 63 universidades federais das 5 regiões do país, incluindo também 2 centros federais de educação tecnológica, e essa pesquisa demonstrou que entre 2003 e 2018 houve um aumento substancial, tanto no número de estudantes de baixa renda, que são hoje mais de 70% nas universidades públicas, quanto um aumento do número de estudantes autodeclarados pretos e pardos, cujos percentuais hoje estão acima de 50% do total de graduandos. Então, eu já mencionei aqui o perfil específico da Universidade Federal Rural, a qual eu me vinculo e estou como docente desde 2009. Portanto, não caberia mais perguntar se e em que medida tais transformações substanciais no perfil dos graduandos podem ou não impactar os projetos pedagógicos e as grades curriculares na área das humanidades. Mas sim, partimos do fato de que essas transformações já vêm, sim, impactando os nossos programas, os nossos conteúdos temáticos, a bibliografia das nossas disciplinas. Portanto, nós não estamos mais lidando com uma possibilidade, mas com uma realidade. Portanto, um primeiro caminho para responder a pergunta sobre a superação dos fundamentos eurocêntricos e patriarcais dos currículos de história, um primeiro caminho talvez exigisse um trabalho mais empírico mesmo, um trabalho empírico mais vigoroso, que pudesse fornecer elementos para nós auferirmos o impacto dessas transformações. Mas essa não é a minha pretensão aqui, né? Eu queria mencionar rapidamente um artigo do qual eu vou extrair alguns elementos, né, que é um artigo recente assinado pelo Breno Mendes, pelo Cristiano Arraes e pelo Carlos Oiti. É um artigo que está na revista Vária História, 2023, é um número que está disponível, né, online, e eles analisam projetos pedagógicos de uma dezena de cursos de graduação no Brasil. E o objetivo deles, né, é compreender criticamente a relação entre a disciplina de teoria da história e os demais componentes curriculares. Eles deixam algumas pistas importantes que eu considero que vale a pena destacar para o tema e para a nossa questão de hoje. A primeira pista é de que, na perspectiva da história dos currículos, dos cursos de história no Brasil, e aí é importante lembrar que os primeiros cursos universitários de História e Geografia no Brasil foram criados lá na década de 1930, não temos ainda completos 100 anos de criação desses cursos, mas estamos quase, né? E esses cursos iniciais, né, eles tinham como objetivo principal a formação de professores para a educação básica, tá? E o Breno Mendes, Cristiano e o Carlos Oiti, eles dizem que desde o seu nascimento, eles observam, né, que os currículos de história, lá desde esses primeiros cursos, né, os currículos de história no ensino superior padecem de uma doença congênita, que é o dualismo entre teoria e prática. E esse dualismo se estabelece fundamentalmente entre os conteúdos da chamada formação específica e as disciplinas de formação pedagógica. Mas é bastante significativo também, e eles apontam isso, né, a ausência ou a pouca ênfase nos componentes curriculares específicos de teoria da história, que, em geral, né, e historicamente, se concentraram nas disciplinas chamadas Introdução aos Estudos Históricos, ou Teoria e Metodologia da História, etc. Certamente, essa posição, né, das disciplinas de teoria da história, né, já se alterou bastante, né, desde lá os cursos da década de 60, década de 70, do século passado para cá. Por quê? Porque nós temos uma área hoje muito vigorosa de pesquisa em teoria da história. Então, esses debates todos que se acumulam, toda a produção de pesquisa, né, já refletem, de uma certa maneira, numa posição que não é mais uma posição marginal das disciplinas de teoria da história nas grades curriculares dos nossos cursos atuais, né? Mas o que importa reter desse breve panorama que esses autores fazem, né, são duas características também muito importantes da nossa
cultura historiográfica que eu considero importante para pensar currículos de história. O primeiro é essa dicotomia entre teoria e prática. Está nos nossos currículos e está até mesmo nas nossas práticas, né, acadêmicas. Tá? O segundo ponto é que a ênfase, na verdade, né, numa certa função instrumental da própria teoria. Tá? A teoria comparece, pode até comparecer nas nossas disciplinas, mas ela, em geral, né, ela é sinalizada como algo a ser usado, aplicado, né, alguma coisa que tem que, olha, é uma ferramenta mesmo, né? Então, essa redução implica, na verdade, né, num rebaixamento da própria tarefa teórica, crítica, né, dentro do processo formativo, do nosso processo formativo. Né? Glória, Então, Glória, só uma parte. Você está passando os slides, não? Eu vou passar o próximo, eu vou parar. Desculpa, é que eu achei que você estava passando, ele estava parado, desculpa. Está muito tempo parado, fica cansativo. Eu vou passar, quando eu passar o próximo slide, eu já projeto, tá? Obrigada, Marta, por me avisar, eu esqueci aqui totalmente, tá? Bom, mas então, o que eu estava enfatizando aqui é que esses dois aspectos que esses autores estão destacando, né, o Breno Mendes e o Carlos Otti, eles destacam essa dicotomia entre teoria e prática nos currículos de história e uma ênfase, né, de disciplinas teóricas ou o lugar da própria teoria como um lugar de algo instrumental. Tá? E, portanto, um rebaixamento da própria prática teórica como prática de investigação e, sobretudo, a teoria como tarefa crítica e reflexiva sobre a própria disciplina. Eu acho bastante importante destacar essas duas observações, né, porque elas nos ajudam a redimensionar exatamente o problema da crítica aos fundamentos eurocêntricos e patriarcais dos nossos currículos. E aí, como segundo elemento que eu queria trazer desse mesmo artigo, eu queria destacar uma observação que os autores fazem, evidentemente, a partir da análise qualitativa que eles fazem de uma dezena de currículos de cursos de história de universidades federais públicas, né, de diferentes regiões do país. Então, é uma amostragem bastante panorâmica, mas ficam muito evidentes que, mesmo em matrizes curriculares que foram reformadas recentemente, que tiveram inclusão aí, né, de história da África, até mesmo estudo das relações étnico-raciais, estudo das relações de gênero, né? Portanto, essas disciplinas, elas entram como disciplinas novas, obrigatórias de conteúdo, né? Mesmo nos casos dessas reformas curriculares recentes, se mantém o predomínio de um recorte cronológico eurocêntrico. É o que eles chamam de as armadilhas do quadripartismo histórico. Né? Essa é uma expressão de um autor chamado Jean Chesneau, que já alertava exatamente, fazia uma crítica a esse modelo quadripartite de organização do tempo histórico, né? E essas armadilhas do quadripartismo histórico permanecem muito atuais. Não obstante, né, todo o fortalecimento das discussões sobre pós-colonialismo, decolonialidade e críticas, tudo que esses debates acumulam de críticas ao eurocentrismo. Então, mesmo em currículos que sinalizam para uma guinada para disciplinas temáticas, ou seja, aqueles currículos em que foi feita uma opção muito clara de quebrar com essa lógica, né, e nomear as disciplinas com temas, né, e não com períodos, né, cronológicos. Mesmo nesses casos, esses autores observam que se mantém uma organização ali, uma ordenação do fluxo da matriz curricular com uma chave temporal quadripartite, ou seja, o currículo está organizado da história antiga para a história contemporânea, passando pela medieval, moderna, né? Mas o percurso formativo todo ele está organizado a partir dessa lógica. Vejam, eu queria só destacar um exemplo aqui de uma discussão da qual eu participei recentemente, lá na minha universidade, né, no curso de História da Rural, em que a gente fez essa tentativa de reformar, introduzindo disciplinas mais temáticas, né, e menos cronológicas, digamos assim, né, na sua nomenclatura,
E houve uma proposta de inverter, né, de começarmos com disciplinas de história contemporânea no primeiro semestre do curso, né, fazendo uma espécie de inversão, né, exatamente para tentar quebrar essa lógica. E essa proposta foi absolutamente recusada, assim, né? Foi objeto de muito debate e muita resistência, tá? Então, mesmo quando a gente tenta, mesmo mantendo o nome das disciplinas, né, mas tenta inverter um pouco essa lógica, né, tenta um pouco quebrar esse quadro, né, essa ordenação quadripartite, a resistência que se enfrenta é muito grande. Né? O que isso exatamente significa, tá? E aí eu quero projetar, agora sim, eu vou conseguir projetar, vou mudar aqui o slide. Então, aqui estão as questões que eu venho fazendo aqui, né? É possível superar os fundamentos eurocêntricos e patriarcais da história disciplinada? Quais seriam especificamente esses fundamentos a serem ultrapassados? E que conteúdo ensinado seria esse, destituído de seus fundamentos eurocêntricos e patriarcais? Nós ainda poderíamos chamar isso de história, né? E aí eu vou entrar aqui especificamente, né, na discussão sobre os fundamentos da história disciplina, que eu acho fundamental para a gente, pelo menos alguns desses fundamentos, né, que eu extraio dessa discussão que esses autores, né, que o Breno Mendes está fazendo nesse artigo que eu destaquei, né, eu extraio alguns pontos aqui para a gente pensar, porque o que isso efetivamente significa, né? Essa resistência que a gente encontra quando a gente vai debater a reforma dos currículos, né? É como se o currículo de história, assim como a própria disciplina, né, possuísse uma plasticidade, mas uma plasticidade suficiente para absorver temas, problemas, abordagens, perspectivas, objetos novos, mas fosse impossível ou impensável fora de uma cronologia linear quadripartite dos tempos antigos à contemporaneidade. Então, aí, né, nessa ordenação quadripartite, a gente poderia talvez encontrar um núcleo duro, resistente, e eu diria que é um dos fundamentos talvez mais difíceis de serem deslocados, porque é como se a gente tentasse alterar um documento de identidade ou um dado de reconhecimento daquilo que nós compreendemos como história. Então, eu coloquei nesse slide aí alguns fundamentos, né? Eu brinquei com um inquestionado ou questionado da história, né? Questionados da história, e entre eles, o primeiro deles, exatamente é o tempo. O Michel de Certeau diria que não se trata apenas de constatar que a história seja impensável fora do tempo quadripartite, mas é o próprio tempo que é o impensado da disciplina. Uma disciplina que não cessa de usar o tempo como instrumento taxinômico, ou seja, como instrumento de classificação. É um dispositivo de classificação das experiências históricas coletivas. Então, para a história, nunca faltaram evidências de que a sua investigação escrita emergiram no jogo das diferenças que se estabeleceu dentro dos saberes sobre os outros do mundo ocidental. Esses outros são o selvagem, o passado, o povo, o louco, o novo mundo, que passaram a ser designados como objetos e sujeitos marcados, generificados e racializados das historiografias. E aí reside o gesto que foi, desde sempre, de uma escrita conquistadora, para usar também, mais uma vez, uma expressão do Michel de Certeau. Uma escrita que marca o vínculo indelével entre escrever a história e conquistar o mundo, entre grafia e domínio, entre a inscrição de um texto e a soberania imposta sobre corpos, populações e territórios. Com um sentido bastante semelhante, a dona Haraway recentemente definiu a história como uma máquina criadora de humanos, ou seja, um dispositivo que fabrica corporeidades racializadas e formas plurais de seus outros não humanos. Isso porque, nas formas variáveis e contumazes com que a história produz alteridades, mantém-se a régua e o compasso temporal na voz dominante, que é a voz de um sujeito soberano, sobre-representado como um coletivo singular do humano. Então, eu coloquei para vocês aí nesse slide alguns dos itens que formam esses fundamentos, né, que compõem uma espécie de
carteira de identidade daquilo que a gente compreende como história. E o tempo está lá, né? Está bem lá em cima. Fiz questão de colocar o tempo. Mas vejam que o tempo ele aparece lá em cima, né? E logo a seguir tem a memória e esquecimento, esse par que é uma espécie de marca de DNA também da história, porque na origem do gênero histórico existe uma razão, uma justificativa, que é o trabalho de memória e o trabalho de salvar do esquecimento, né? Os acontecimentos memoráveis, enfim. Tá? Nós temos também o par humano, não humano, natureza, que são categorias que também funcionam como elementos que permitem, né, nós entendermos o que é história. Então, quando a gente se depara com uma definição, que é uma definição também até hoje muito acionada, né, aquela definição do Bloch, a história é a ciência dos homens no tempo, né, vejam como nessa definição, que é uma definição tão clara, tão direta, tão óbvia, né, para nós, mas ela aciona exatamente, né, o humano ali, ciência dos homens no tempo. Então, a gente não pode mais usar essa definição do Bloch impunemente, porque nem a palavra ciência, nem a palavra homens, humano, e nem a palavra tempo, hoje, elas ainda estão, né, onde estavam lá no momento que o Bloch construiu essa definição. Então, todas as categorias que hoje já sofreram muita desestabilização. Por fim, eu queria destacar o Estado-nação, né? Eu vou chegar nele aqui também, na minha reflexão, né? Como esse elemento, que é um elemento também difícil de tirar, é uma pedra difícil de mover dentre os fundamentos daquilo que a gente entende por história, porque ele serve como uma moldura, né? E é uma moldura, não é uma moldura qualquer, né? Porque os nossos arquivos estão organizados também, né? Quer dizer, a base do trabalho empírico do historiador, toda ela está organizada a partir dessa moldura nacional, né? E a gente chega lá na ordenação quadripartite, né? Nessa ordenação quadripartite que se confunde com a própria definição de história. E ela funciona como uma espécie de recipiente, né? É quase que uma bolsa vazia que pode carregar muitos objetos, né? Dentro desse recipiente, a gente pode sempre acrescentar e incluir novos objetos, novos sujeitos, novas representações, novas questões, né? A história ela é pródiga nesse sentido. E essa ordenação também, ela é parte de um trabalho de sincronização, porque esses usos do tempo como instrumento de classificação são cruciais para a multiplicação de objetos da história e para a sincronização de temporalidades plurais, né? Então, se mobiliza um arsenal de inteligibilidade, se mobiliza um conjunto de artifícios epistêmicos que vão funcionar exatamente como essas bases fundacionais da disciplina. A gente poderia aí elencar outras bases fundacionais da disciplina, mas me parece que essas são aquelas pedras mais difíceis de serem removidas desse edifício, né, desse arsenal de inteligibilidade que é a história com a qual nós trabalhamos, né? Então, a existência de tempos históricos múltiplos assume, sim, múltiplas implicações políticas e sociais que vão se manifestar no nosso vocabulário, né? No vocabulário que os historiadores usam, muitas vezes, para identificar atrasos, lapsos, acelerações, mudanças, transformações, e basicamente é um conjunto, um vocabulário muito vasto que é usado para conceituar exatamente ordens e distúrbios globais. Por exemplo, quando a gente aciona, né, essas duas categorias, colonial e pós-colonial, são dois grandes marcadores de uma condição política, de uma condição histórica, mas são marcadores que também estão submetidos a uma ordem cronológica, né, dentro de uma perspectiva de um tempo global e universal. E aqui nós estamos, portanto, diante desse tempo, como uma categoria, como um recipiente vazio e disponível para deposição de qualquer evento ou conteúdo, né? Agora, ao contrário do que a ideia de recipiente vazio pode sugerir, não há nada de neutro ou inconsequente
nos usos do tempo pelos historiadores e historiadoras. Não faltam exemplos dos usos do tempo histórico como mecanismo de fabricação de humanidades e de desumanidades. E sobre isso, nós não precisamos fazer um esforço de volta ao passado, porque o presente parece nos fornecer diariamente muitas evidências, né? Eu quero agora passar o próximo slide, né, no qual eu vou citar uma autora com a qual eu tive contato recentemente, né, e fico muito contente que o livro dela tenha sido traduzido e publicado agora, recentemente, né, que é uma professora da Universidade de Brown. Ela é uma curadora de arte, ela é uma cineasta, uma teórica da fotografia e da cultura visual. O nome dela é Ariela Aisha Azoulay. E ela tem tem um livro muito provocativo, muito ousado e muito intenso, né? Chamado História Potencial, um livro que foi recentemente, a capa do livro está aí, né? Ela foi recentemente publicada, né? E a Ariela Azoulay, ela fala que historicizar o mundo é um gesto imperial, é uma modalidade ou um sintoma da violência imperial, em que os historiadores podem reivindicar a posição de olhar para o passado com um olhar onipotente. A Azoulay, ela pensa a operação da história, faz uma grande crítica à história, comparando-a com o mecanismo obturador da câmera fotográfica. É um mecanismo, o obturador da câmera, né, é um mecanismo para capturar exatamente uma imagem legível, nítida e precisa a partir da exposição da luz, né? Esse obturador, ele é parte do corpo da câmera, ela fica atrás da lente, né? Ele pode ser tanto um dispositivo mecânico nas câmeras fotográficas, quanto um dispositivo também analógico, né, nas câmeras que são câmeras digitais, né? Ele permite controlar exatamente o tempo da exposição do filme, tá? Nas câmeras digitais é um sensor, né, que vai controlar essa exposição à luz. Então, quando acionado o disparador da câmera, esse dispositivo se abre e fecha, permitindo que a quantidade desejada de luz incida, né? Portanto, quanto mais aberto, maior a incidência de luz. Então, é um obturador que controla o tempo. Ele controla o tempo de incidência da luz na câmera, através de um mecanismo de abertura e fechamento. É como uma cortina, né? Um abre e fecha. Com uma velocidade, por vezes, muito rápida. Ariela Azoulay, ela é filha de mãe palestina e pai argelino. Ela atualmente está radicada nos Estados Unidos. Ela nasceu em Tel Aviv, em 1962, e como ela própria se define no início desse livro, ela nasceu israelense e foi criada para ser um membro do Estado judeu. Ela abre o prefácio do livro, História Potencial, dizendo que adoraria ser parte de um grupo identitário, mas, para ela, não há nenhuma comunidade da qual ela realmente possa fazer parte. A edição original desse livro é de 2019. Queria destacar porque ele é um livro que parece conversar muito com o presente, né, com esse ano de 2024, né, em que se completam aí 6 meses da guerra entre Israel e palestinos. E esse livro é apresentado pela Ariela como uma prova da experiência dessa impossibilidade de pertencimento e como um projeto radical de recusa a ser, a pensar, a se identificar e ser reconhecida como israelense. Eu a cito. Antes de 1948, ela diz, não havia nada de extraordinário neste par de palavras, judeus palestinos. Mas com o projeto insano da destruição da Palestina, que teve início em 1947, essas palavras, esse par de palavras, soa como uma aberração. Não por acaso, Ariela Azoulay critica o que chama de mundo fabricado pela matriz da história, como um instrumento usado para definir quem é e quem não é cidadão. A história potencial que a Azoulay propõe nesse livro é uma espécie de prática de desaprendizagem,
das formas de historicização imperial, uma prática que se esforça para recuperar, reconstruir e apresentar diversos mundos que persistem a despeito dos limites historicizados do nosso mundo, em especial pelas formas com que o passado é acionado como interdição a qualquer reparação das atrocidades cometidas. Uma outra intelectual israelense talvez nos ajude a compreender um pouco, né, essa posição, esse lugar da Ariela Azoulay. E aí eu vou passar aqui. Trata-se de uma intelectual, professora de literatura comparada da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela é uma intelectual israelense, o nome dela é Nurit Peled El-Hanan. Essa obra também foi publicada aqui no Brasil, pela editora Boitempo, e ela estuda a representação da Palestina nos livros escolares que circulam em Israel. Livros escolares que seguramente, né, passaram pelas mãos da Ariela Azoulay. A tese da Nurit é de que há uma geografia da hostilidade, da exclusão, perpassada por um discurso aparentemente científico, mediante o qual a atuação pública de Israel é identificada como progresso, avanço, democracia, ao passo que o lugar social da Palestina é apresentado como atraso. O livro didático, né, que ela estuda, né, reproduz os termos do conflito Israel-Palestina, legitimando uma história única sobre a superioridade judaica em relação a tudo o que é considerado o seu avesso. Então, os conteúdos culturais do livro didático são portadores de mensagens explícitas e implícitas que falam muito de perto a mecanismos ideológicos de falsificação da realidade. Há nos textos escolares estudados pela Nurit um processo de legitimação da violência dos judeus contra os árabes e, evidentemente, da denúncia de qualquer ato de violência que possa vir dos árabes contra os judeus. Aqui tem algumas citações que eu extraí do texto, né, do livro, né, mas, basicamente, levar em conta que as autoridades israelenses sempre proibiram o ensino da história palestina, ou da Nakba, né, mesmo em escolas árabes. É uma proibição que virou lei em 2011. Aqui a citação, né, que eu retirei do livro, né, os livros didáticos israelenses inculcam aos estudantes a ideia de que uma Israel judaica com um exército forte teria evitado o Holocausto. E certamente em nome, né, dessa memória do Holocausto é que esse exército atua para impedir que o outro venha a ocorrer, né? Então, é toda uma lógica pertinente às relações entre a maioria judaica e as minorias palestinas, né? É uma lógica de eliminação cultural e física dos palestinos. Lembrar que nós atualmente, né, estamos nesse momento com uma situação de fome catastrófica, né? Que atinge as populações do norte da Palestina, que estão lá à espera de suprimentos, né? Que são impedidos de chegar até lá. Bom, a pergunta, então, retomando aqui, né, a pergunta do nosso encontro, né, que motiva o nosso encontro é se é possível superar os fundamentos eurocêntricos e patriarcais dos currículos de história. Ela pode, né, passar por muitas reformulações, né, porque ela nos leva, ou nos força a sair dos nossos lugares mais imediatos e usuais de identificação para considerar casos como esse, né, que eu trago aqui para vocês hoje, da representação dos palestinos nos livros didáticos israelenses, em que a gente observa exatamente, né, além do grave viés etnocêntrico, né, a gente identifica o que a Ariela Azoulay chama de gesto imperial de historicização. Recentemente, o filósofo Vladimir Safatli afirmou que o que a história de Israel nos mostra é que quando o Estado-nação se constitui como guardião do dever de memória, de um trauma coletivo, um trauma que precisa ser lembrado, né, diga-se de antemão, e não pode se repetir, né, mas quando o Estado-nação se incumbe desse dever de memória, isso rapidamente se converte numa autorização para a violência contra tudo que se associa ao trauma dentro e fora da nação. O argumento do Safatli é de que
Não é o Estado-nação que pode ser o guardião da memória dos traumas coletivos, essa catástrofe intolerável do Holocausto, ou de outras catástrofes intoleráveis, mas sim a comunidade, a sociedade civil. É a sociedade civil que cabe, né, o trabalho desse dever de memória. O genocídio e o massacre acumulado por décadas em Gaza combina, portanto, um projeto de colonialismo e racismo, demonstrando que as experiências da opressão não bastam para gerar projetos e práticas de emancipação. Os currículos de formação de professores e historiadores, portanto, antes mesmo da gente perguntar sobre os seus fundamentos eurocêntricos e patriarcais, talvez a gente deva perguntar, né, sobre os modos como, muitas vezes, mesmo currículos bem intencionados, podem normatizar a violência, os genocídios e as catástrofes planetárias e humanitárias. Então, talvez, a pergunta hoje a ser respondida, talvez seja se é possível que a pesquisa e o ensino da história não tenham como fundamento uma postura de indiferença. Eu agradeço e podemos conversar. Obrigada. Obrigada, Glória, pela tua fala. Você está nos ouvindo, Glória? Estou aqui. Você ouviu as palmas? Não ouvi. Estava fechado. O Walter veio abrir aqui, o som estava fechado para você. Não Glória. Chegou até aqui, não. Eu acho que não capturou muito bem, porque eu acho que é um auditório grande aí, né? Pelo menos está parecendo bem grande. É um auditório grande, sim. Agora eu estou vendo as palmas. Obrigada, gente. Obrigada. A gente é que agradece imensamente aí a tua fala, essas relações que você fez, né? Nós vamos abrir aqui para as perguntas, mas eu antes também queria que você trouxesse um pouco essa discussão, então, para dentro, né, da academia, que é a preocupação aqui, né, dos currículos, como você bem sabe, o quanto é difícil, né, responder, mas eu queria que você nos ajudasse a pensar um pouco essas discussões dentro da academia, sem que a gente caia em guetos dentro da academia, né? Então, a quem cabe discutir estas questões, né? Como é que isso ficaria dentro dos currículos, né? Então, a gente ouve muito um certo debate de que essas questões devem estar diluídas no currículo, ao mesmo tempo que, quando a gente fala que elas devem estar diluídas, elas nunca aparecem, né? E também o perigo da gente só trazer essas questões para determinados grupos, determinados espaços, né? Então, como é que... então, hoje não é o dia de responder, né? Mas é um dia da gente tentar pensar juntos e juntas. Como é que a gente pode criar um movimento, né? Se não dentro da universidade, mas dentro do nosso curso, né? Trazendo essas questões a ponto de nos provocar, né? A ponto de nos deslocarmos um pouco. Você falou um pouco da sua universidade, né? Eu fiquei curiosa, pensando como é que a universidade onde você trabalha tem pensado essas questões, né? Você tem visto um movimento, né? Em que pontos a gente já conseguiu avançar? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa movimentação dentro da universidade, dos currículos, né? Afinal de contas, com quem dialogar, como dialogar e, né, quais são as possibilidades disso, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Não sei se abrimos para outras questões, fazemos rodadas, não? O que vocês acham? O que você prefere, Glória, que faça uma pergunta de cada vez? Tá? Fica a critério de vocês. Podemos fazer em bloco, como vocês acharem melhor. Para mim, está tudo ótimo.
Tá, o Walter está falando que acha que essa pergunta que eu fiz é mais complexa, então a gente começa por ela, daí a gente Podemos abre. começar. Também acho bem complexa. Marta, obrigada pela pergunta. Eu acho que eu já estava preparada, né, para a gente fazer esse diálogo aqui, aproveitar essa oportunidade, né? Eu vou partir da minha experiência com a nossa reforma de currículo, né, lá no curso de História, licenciatura em História da Universidade Federal Rural, né? Uma reforma da qual eu participei, porque eu era integrante do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, então participei de muitas discussões, e pontuei algumas das questões que eu apresentei hoje aqui, inclusive, né, apresentando esse problema da organização quadripartite, do currículo. Ele permaneceu, nosso currículo a gente não conseguiu quebrar com essa lógica, e eu entendo a sua questão, uma questão bastante pertinente, né, porque no início da minha fala eu mencionei as leis que estabelecem a obrigatoriedade, né, de 2 conteúdos muito importantes para os currículos de história, que são História da África e História das Relações Étnico-Raciais e História Indígena, né, e eu fiz a observação de que nada semelhante aconteceu em relação ao estudo das relações de gênero, né? Nós não temos nenhuma legislação que torne obrigatório. Então, esse caso das relações de gênero, né, é um desses tópicos, né, programáticos, né, dos cursos de história, que em geral ficam relegados às disciplinas optativas ou eletivas, né, ofertadas eventualmente por uma professora, né, ou professor, enfim. E também acontece algo que agora talvez esteja acontecendo um pouco menos, mas eu acho que também acontece um pouco de nós termos essa guetização que você mencionou, porque, em geral, os alunos que se interessam são alunas, né, que se interessam para cursar disciplinas que têm a palavra gênero, né, na sua proposta temática, tá? Então, de fato, né, e aí eu não estou falando sozinha, mas a gente pode partir de estudos, inclusive fora da área de história, né, embora a gente tenha um campo de estudo das relações de gênero, história das mulheres, enfim, gênero e história das mulheres não é a mesma coisa, é sempre importante a gente destacar aqui essa diferença, né, mas a gente tem hoje uma área muito poderosa de pesquisa, temos um evento gigantesco, que é o Fazendo Gênero, lá na Federal de Santa Catarina, um evento internacional, e temos muita produção, mas, embora nós tenhamos esses indicadores muito fortes, né, de que a pesquisa dessa temática é uma pesquisa vigorosa, nós não tivemos, né, o correspondente a isso, no sentido de termos a obrigatoriedade do ensino das relações de gênero para os nossos currículos. Então, eu acho isso muito significativo, né, de como alguns debates, como os debates eles são incorporados, né, e evidentemente nós temos também problemas na incorporação, tanto da temática da história da África, história indígena, nós temos muitos problemas, porque nós temos já colegas que fazem pesquisa e que apontam, né, que a lei também não basta, o fato de nós termos que cumprir essa lei da obrigatoriedade, por vezes, né, acaba criando soluções que são contraproducentes, né, e que são até mesmo contraditórias com esses conteúdos, que, na verdade, são conteúdos que não são inócuos, né. História da África, história das relações raciais, história das relações de gênero, não são meros conteúdos a serem suplementados, né, a serem adicionados, ou a serem trabalhados transversalmente, que é o que acontece muitas vezes com a proposta de, vamos fazer um trabalho temático transversal, né, usar, então, transversalmente essas categorias, né, porque são categorias que elas atacam exatamente, elas desestabilizam as bases fundacionais da nossa disciplina, né. Então, eu desconfio que de uma aula de história da África, quando ela não desestabiliza a própria disciplina, né?
História da África não pode ser mais uma história a ser acrescentada, assim como a história indígena também não pode ser mais um suplemento, né? Assim como gênero não é uma categoria, como dizia John Scott, né, que a gente possa usar impunemente, né, e deixar tudo como está, né? Porque, de fato, são categorias e são conteúdos que desestabilizam fortemente, ou deveriam desestabilizar criticamente, né, as bases da nossa disciplina, tal como elas foram erigidas, né? Então, eu vejo muito pouco efeito, né, do ensino desses conteúdos na nossa maneira de pensar a própria história, né? Porque ela permanece, de uma certa maneira, ali, essas bases fundacionais, elas permanecem firmes e fortes, né? Como se esses conteúdos e como se essas histórias, né, não implodissem com as próprias bases, né, que são originalmente, né, as bases da nossa disciplina são originalmente eurocêntricas, patriarcais, etc. Então, é preocupante, né, porque isso revela uma enorme capacidade da própria disciplina e dos seus praticantes, né, de domesticarem, né, temas, conteúdos e questões, problemas, que são problemas, né, Marta, que não estão distantes de nós, mas que estão dentro da sala de aula também, né, tá? Então, nós não estamos tratando de questões distantes no passado, né? Nós estamos tratando e lidando muitas vezes com categorias, como é o caso da categoria gênero, né? Que hoje é uma categoria em disputa também na cena pública, uma categoria política hoje, uma categoria mobilizada, né? Nos embates, né? Com essa onda neoconservadora, né? Então é uma categoria que ela tem hoje uma dimensão política, hoje, que é incontornável. Então, é incontornável que a gente coloque essa categoria no centro das nossas aulas de história. E não mais como, bom, agora vamos ver, agora a gente deu aula, né, já falamos sobre tudo, né, falamos sobre a Revolução Francesa, agora vamos abrir aqui uma janela para ver as mulheres na Revolução Francesa, né? Então, esse é um mau uso, né, como diria John Scott, da categoria de gênero, né, não usar categorias como gênero, raça, sexualidade, né, são categorias todas que sinalizam marcadores sociais, que não são meros marcadores explicativos das opressões, mas são marcadores que efetivamente desestabilizam a nossa compreensão dos processos históricos. Se não desestabilizam, não estão desestabilizando, é porque já foram domesticados, né? Já foram amaciados, já foram, né, neutralizados na sua força, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar, quando está pensando uma grade, uma reforma de uma matriz curricular, né, é muito importante a gente repensar as nomenclaturas, né? Nós lá na Rural, então, só para fechar aqui, né, nós fizemos uma reforma que eu considero, enfim, eu fiquei satisfeita com ela, mas não consegui um pouco convencer os meus colegas, muitos dos meus colegas, de quebrarem essa lógica da temporalidade quadripartite. Mas a gente conseguiu, por exemplo, criar uma disciplina de história indígena que está colocada no primeiro período do curso, no primeiro semestre do curso. Também criamos uma disciplina obrigatória de história das relações de gênero, né? Ela é uma disciplina obrigatória, então a gente não vai ter mais aquela disciplina de gênero ofertada por aquela professora e tal, que trabalha com gênero. Agora é uma disciplina obrigatória, né? Nós trouxemos também nossa disciplina de história, ela estava muito lá para o final do curso, nós trouxemos ela mais para o início do curso, enfim. Então, fizemos pequenos movimentos nesse tabuleiro da matriz curricular, que eu considero importantes, né, assim, mas, de fato, a gente não conseguiu implodir com essa
ordenação quadripartite. Ela está ali ainda muito implícita, né, porque o nosso curso termina lá com as disciplinas de História Contemporânea, 1, 2, etc. Temos 2 disciplinas de Contemporânea, e elas estão lá, respectivamente, no 7º e 8º período do curso, né, o grande finale, assim, do curso. Então, a gente conseguiu, né, alguns passos, algumas casinhas no tabuleiro, mas, digamos assim, algumas peças do tabuleiro a gente não conseguiu mover, né? Enfim, tá? Eu acho que foi isso. Obrigada, viu, Glória? Só para você saber, nós temos aqui o curso de História da África, né? Foi uma conquista, já até antiga, né? Relativamente antiga, e a disciplina de Relações Étnico-Raciais, que não é da história, né? Ela é aquela que é da educação. Nossa, lá é na isso. educação. Isso, para a gente também, educação. Mas a questões de gênero ainda é daquela professora que dá aquela disciplina à parte. Né? Ela, professora. Você falou uma coisa importantíssima, que nós não conseguimos ainda, né, desmontar esses cursos, e eu penso que a gente não conseguiu desmontar a nós mesmos, né, porque a gente não consegue discutir essas questões, porque para discutir o outro tem que discutir a gente, né? Então, pensar a nossa própria formação, né? O nosso próprio corpo, gênero, sexualidade, branquitude, e eu penso, não sei o que você acha disso, mas eu penso que passa também por essa resistência, né? Que não está só nos currículos, mas está na nossa resistência em nos olharmos, né? É mais fácil falar do outro, daquele que a gente chama de outro, do que discutir o nosso próprio padrão de normalidade, né? Então, porque quando a gente faz isso, a gente se expõe, a gente se desconstrói, a gente questiona a gente mesmo, né? E eu vejo que isso é parte da resistência também dentro da universidade, até pelas nossas formações, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Pois é, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande, né, de mover essas pedras fundacionais da disciplina, porque, primeiro, que elas nos dão certezas, né, nos dão certezas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pesquisamos, daquilo que nós oferecemos em sala de aula, né, e, em grande parte, também, né, a nossa tendência é reproduzir a nossa formação, né, seja porque nós, de fato, ocupamos um lugar que é privilegiado, nós somos professores, nos submetemos aí a uma formação longa e nos submetemos a concursos e ocupamos um lugar que é um lugar de privilégio, né? E que raramente ele é reconhecido como um lugar de privilégio, né? É um lugar de conquista pelo mérito, né? Então, veja, sim, existe o mérito, mas o mérito, ele é essa ideia, né, que a gente considera, por vezes, que é quase como que uma bênção do Espírito Santo, né, e a gente esquece que o mérito, ele é algo que alguém possui por conta de uma certa condição social, né, que lhe permitiu chegar aonde chegou. E aí a gente começa a falar de privilégio, e não é nenhum professor entra em sala de aula dizendo, olha, eu sou um baita privilegiado, porque eu sou um homem branco ou uma mulher branca de classe média que teve acesso a uma formação de qualidade e, portanto, já na largada eu saí na frente e estou aqui, né, na frente de vocês. Não conheço nenhum professor que faça isso, até porque todo o discurso que nós fazemos em sala de aula é no sentido de estimular e fazer com que os alunos, né, superem constantemente todos os seus constrangimentos, todas as suas dificuldades, todas as limitações que eles trazem da sua localização e posição social, né? Nós prometemos isso, a universidade promete isso. Os alunos vêm para a universidade com essa expectativa, né? Eu vou estudar e eu vou sair dessa minha condição, né? Sobretudo aqueles que vêm de uma condição de baixa renda, né? Então, existe essa expectativa e nós alimentamos essa expectativa. Só que nós
não nos marcamos, né? Não marcamos os nossos privilégios, não marcamos os nossos corpos, nós damos aula como se fôssemos entidades descorporificadas, né? Destituídas de marcadores, né? E esquecemos, portanto, né, que esses nossos privilégios explicam, em grande parte, esse lugar que nós ocupamos como protagonistas na sala de aula, como professores na sala de aula. E isso é uma contradição, né, muitas vezes, porque muitas vezes um professor que não se marca é um professor que em sala de aula está tratando exatamente de processos e lutas sociais, movimentos sociais, né, que ele está tentando um pouco recuperar para os alunos e mostrar, olha, vejam, conheçam aqui essas lutas sociais que ocorreram no século XVIII, século XIX, né, e aí como é fácil, né, você marcar alguém que está no passado e não se marcar, né, não se reconhecer como um sujeito marcado. Sempre é mais fácil, sim. Mas, por outro lado, né, Marta, eu também penso que a história, ela, assim como a literatura, ela nos permite, nos coloca em contato com a diferença, né? Não apenas com as identidades, né? Com o mesmo, né? Ela nasce também, né? E é engraçado que isso está no DNA da história, né? Lembrar lá que o Heródoto, ele faz todo um exercício de compreensão dos povos não bárbaros, a ponto dele ser considerado também o primeiro etnógrafo, né? E do gênero que ele escreve lá, ele tem esse componente etnográfico, né? Ele vai lá no Egito, descreve os egípcios, ele descreve os persas, etc., como se ele fosse um etnógrafo, né? A etnografia não existia, evidentemente, mas e o gênero historiográfico estava nascendo ali, estava se formando, né, nessa prática, mas é interessante pensar, né, que a história, ela é esse gesto imperial que a Ariela fala, né, porque de fato está lá o gesto imperial de um grego que vai lá tentar entender os não gregos, né, no meio de uma guerra, né, que é a guerra dos gregos com os bárbaros, né? Então está tudo um pouco contido nesse DNA dessa origem, né? Assim que o Foucault critica tanto a questão das origens, mas não tem como não você reconhecer um DNA na história ali, né? Com todas as marcas que a história ainda carrega. Mas vejam, essa é uma marca, é um gesto imperial, mas é um gesto que também ele inaugura a possibilidade de você escrever sobre a diferença, né? Sobre esse outro. Esse outro, ele é, sim, ele é fabricado nesse gesto imperial. Ele é fabricado. Mas esse gesto imperial, ele contém também em si, né, a possibilidade da crítica, né? Então, a gente, quando faz a crítica, quando a gente quer fazer um currículo decolonial, eu quero um currículo decolonial, né? Como é que seria um currículo decolonial? Basicamente, é um currículo que ele é orientado pela tarefa crítica, pelo trabalho de crítica de todas as nossas heranças, né? Porque a gente vai chamar de quê? O que a gente colocar no lugar de uma história que não é eurocêntrica, que não é patriarcal, que não é racista, né? Como a gente vai chamar isso? Porque a história carrega consigo todos esses marcadores, né? Então, se a gente fizer a rasura crítica de cada um desses marcadores, a gente vai ter uma história toda rasurada, que é uma história decolonial, na minha compreensão, né? Que seria a verdadeira história decolonial, né? Tá? Verdadeira no sentido de, bom, acho que a minha compreensão do que é descolonizar a história envolve um trabalho de crítica, né? E não de retorno a alguma coisa que foi antes da história, porque eu acho isso da ordem do impossível, embora seja uma utopia necessária, né? A gente pensar no que foi, no que era antes, né? Porque assim a gente talvez invente alguma outra forma, né? Pensando, mas como é que poderia ser sem esse gesto imperial, né, da história e da historiografia, de ser uma escrita conquistadora, né? Mas o que a gente tem antes, né? O que nós somos antes de sermos colonizados? Isso a gente não recupera, né? E projetar algo genuíno anterior a esse gesto que nos forma, né, como indivíduos colonizados, ou coletividade, ou nação que herda esse legado escravista, colonial, imperial, né?
esse gesto imperial, que é um gesto colonizador, né? Dizer que, bom, vamos encontrar algo anterior a isso, é utópico, é necessário, né? Como utopia, mas como prática, é nos relegar a uma posição de quase impotência, porque esse lugar anterior, genuíno e tocado, ele não existe. Ele não existe na África, ele não existe em lugar algum. Né? Então, a minha percepção de um processo que é um processo de crítica dos currículos, e, portanto, que é um processo de crítica que tem que ser uma crítica à própria disciplina, porque, senão, você faz você faz uma reforma esquizofrênica, né? Você quer reformar um currículo, mas você não quer pensar, né, a disciplina que é a razão de ser daquele currículo, né? Então, assim, eu entendo que a história ensinada, né, ela tem lá as suas características muito específicas, né? Até porque a questão do ensino, ela coloca em cena outros elementos que, por exemplo, quando a gente vai pensar pesquisa histórica, né, a gente está pensando outras questões, e o ensino, ele abre muitas questões. Eu não sou especialista em ensino, mas eu entendo que, quando a gente vai pensar a história ensinada, sem pensar essa história disciplinada, a história-disciplina, eu acho que falta alguma coisa ali, né? A gente faz um trabalho pela metade. Então, é isso, a gente... vamos fazer uma reforma, mas veja, olha, a disciplina, a gente sabe bem o que é. Não vamos agora sair dessa zona de conforto, das certezas, daquilo que nós sabemos e entendemos que seja a história, né? Então, aí nós ficamos numa posição bastante prepotente, né? Vamos defender a nossa trincheira aqui, dentro da nossa trincheira da disciplina, a gente defende todas as bases dela, deixamos intocadas essas bases e apenas incluímos conteúdos. Então, recentemente, eu escrevi um texto para uma sessão de debates na revista Esboços, em que eu tento explorar um pouco esse argumento, né, de que essa solução, que eu chamo solução inclusiva, ela é uma solução pela metade, né? Ela nos leva cada vez mais a incluir temas, incluir problemas, incluir, né? Vamos incluir, né? E ela é uma solução que, de fato, ela não enfrenta, né, a questão fundamental, né, que é você submeter, né, temas, objetos, né, a essa matriz, né, de uma história que ela é uma história que domestica os seus objetos constantemente. E aí vocês podem, eventualmente, mas você está jogando tudo que a história social fez até hoje? Não estou jogando fora, mas eu acho que nada pode permanecer fora do alcance da crítica, né? No momento que nós estamos vivendo. E aí, Marta, eu acho que a gente está, de fato, vivendo um momento que ele tem traz um acúmulo de desafios, né? E a gente tem que olhar mesmo para fora, viu, Marta? Tem que olhar mais longe, tem que olhar perto, sabe? Tem que exercer o olhar para todas as direções possíveis, né? Então, assim, o exercício que eu tentei fazer aqui, pensando a questão de Gaza, por exemplo, pode parecer muito distante, mas não é distante, né? Porque todo esse relato que a Ariela Zollay faz, né? Tudo aquilo que a gente está presenciando hoje, como imagens que chegam, que são de uma catástrofe intolerável, né? Impossível da gente... a gente só aceita essas imagens porque a gente já normalizou muito, né, a catástrofe, né? Nós estamos muito embrutecidos, né, como diz o Achille Mbembe, né? É um embrutecimento muito grande. A gente vem de sucessivos processos de embrutecimento que nos permitem olhar para imagens como essa de uma população tentando se jogar ao mar para tentar buscar comida para sobreviver, como se fosse uma tela de um videogame, né? Muitos pontinhos pretos lá, aquela imagem do drone, muito terrível, né? É um filme de horror, quase.
Mas isso é o que está acontecendo agora, está diante dos nossos olhos, né? Mas eles não têm nada a ver, são grupos, coletividades que estão muito distantes da minha identidade. Então, assim, aí é o limite, viu, Marta, que eu acho que é o limite da nossa postura de defesa das identidades coletivas. Elas não podem ser defesas de guetos, né, ou de identidades que não me permitem me colocar no lugar, né, ou a partir da minha identidade, me colocar no lugar daqueles que sofrem, estão sendo oprimidos, estão sendo dizimados nesse momento, né? Então, a minha identidade não pode ser um obstáculo para esse exercício, né? Então, eu acho que toda e qualquer reforma de currículo, né? A nossa reforma lá, a gente fez, tem mais de um ano que a gente fechou o projeto, ela ainda não está sendo colocada em prática ainda, né? Porque a gente está ainda submetendo a várias instâncias, né? Pró-reitoria de graduação, etc. Então, é um caminho um pouco longo. Mas nós já fizemos o concurso de História Indígena, já temos o professor que vai ministrar a disciplina, e já temos, portanto, a discussão já foi feita, né? O que eu quero dizer, né? Mas se essa discussão estivesse começando agora, nesse exato momento, ela seria outra também, porque ela seria atravessada, né, por essas questões do presente, né? E eu acho que o currículo ele tem que ter essa capacidade, né? É claro que a gente não pode trocar de currículo todo ano, né? A gente troca de programa, de disciplina. Eu troco muito frequentemente, né, os meus textos, etc. Troco meus temas, né? Mas, assim, a gente não pode ficar trocando de currículo todos os anos. Mas eu acho que um currículo que for ser reformado, um currículo de história, para a formação de professores de história, que comece, né, todo o processo de reformulação hoje, né, em 2024, abril de 2024, eu acho que ele tem que se deixar ser afetada, essa discussão tem que ser afetada por muitos elementos, né? E tem que trazer essa marca, né? Tem que carregar essa marca do que a gente está vivendo. Tá? Do contrário, a gente vai estar criando um currículo descolado, né? E frente ao qual a gente vai ter que ter muito esforço para torná-lo operacional, minimamente, funcional, né? Porque nós vamos estar constantemente submetidos a esse regime de catástrofes intoleráveis que nós estamos assistindo. Eu nem mencionei aqui, e aí eu quero né, aí dizer que eu sou uma leitora do Walter Lovat também, né, que é muito importante nesse momento, essa produção que o Lovat está fazendo em relação ao debate do antropoceno, lá junto com o Rodrigo Turim, né, e eu também estou fazendo um esforço enorme para avançar nessa discussão. São todas discussões que estão me forçando a estudar muito, quase que sentar do lado dos meus alunos, né, do lado dos alunos na sala de aula, para nós estudarmos juntos, né, porque eu acho que isso é um pouco um desafio que todos os professores de história hoje estão passando, né? Nós temos que estudar muito, para compreender ou para minimamente elaborar a experiência do presente, que é atravessado por tantas catástrofes, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer muito debate. Eu desejo vocês, né, que esse debate, que vocês não economizem no debate, né? Que não façam pouco debate para resolver logo a questão, que aproveitem essa oportunidade para fazer esse debate, que é um debate muito importante a ser feito, que é o debate sobre as nossas práticas, um debate sobre a nossa disciplina, um debate sobre as nossas pesquisas e, fundamentalmente, sobre aquilo que acontece na sala de aula. Obrigada, Glória. Essa semana, pelo menos, a gente vai ter uma semana de muitos debates, viu? Você está inaugurando, né? Muito obrigada por inaugurar e nos inspirar esse primeiro debate de hoje, viu? Eu vou abrir agora para as questões, né? Se alguém quer fazer comentários ou
questões à vontade, gente. Estão tímidos e tímidas, né? Nenhuma? Walter Lovandi vai fazer. Obrigado. Cadê eu? Cadê você, Walter? Tem que ficar do lado da Marta. Eu estou indo para o lado, a câmera está indo para o outro. Eu vou sentar aqui que ela me foca. Tá? Dá licença, viu, Marta? Nossa, muito obrigado, Maria da Glória e Marta, também, pelo debate que vocês proporcionaram. Infelizmente, a gente está com o tempo um pouco puxado. Eu vi que o pessoal também já está precisando sair para jantar, né? Então, eu vou tentar ser bem sucinto, mas eu não queria perder essa oportunidade de dialogar um pouco também com a professora Maria da Glória, que é presença também lá na minha bibliografia das aulas de teoria, de história da historiografia, né? E, assim, uma coisa muito importante que você trouxe para a gente foi justamente nos dar a dimensão da complexidade que é fazer esse debate, né? Então, é muito importante não haver essa simplificação, e você mostra, com base em pesquisas que já estão sendo realizadas, né, que muita coisa é feita, né, mas também a gente tem muitas limitações em relação ao que dá para fazer, e os problemas mudam, e os debates se politizam. Então, assim, eu também acho um problema muito difícil, né? Sinceramente, não acho que é fácil de resolver, porque a gente vai discutir uma série de questões a partir de um debate sobre disciplina, né? E aí você coloca uma questão no final da sua fala, Glória, que é fundamental, ou seja, como fazer face à indiferença. Talvez é o problema central, que significa que a universidade deveria ser um espaço de diferenciação, de abertura à diferença, mas, a partir do momento que a gente disciplina essa diferença, a gente busca novamente uma estase, um controle, um cerceamento dessas discussões. Você menciona, por exemplo, a relação homem-natureza, e aí a gente não tem essa formação, como você disse, né? A gente precisa sentar, estudar muito, assim como as relações de gênero, assim como as relações étnico-raciais, e me parece que, a todo momento, a questão da disciplinarização coloca barreiras à nossa própria capacidade de fazer frente, né, a isso. Assim, só rapidamente, para dar tempo da gente fazer esse debate, inclusive também depois, eu queria só te ouvir um pouco sobre as experiências, para além da Federal Rural do Rio de Janeiro, que você, porventura, já tenha conhecido de enfrentamento dessas questões, né? Porque a AMPU tem falado muito sobre esses temas, né? Então, nos últimos anos, mesas sensacionais foram produzidas também para enfrentar essas questões. E hoje, só rapidamente também, eu vi um exemplo de um debate que está tendo com relação à Federal de Juiz de Fora, né? Eles têm um campus em Governador Valadares, que quer se transformar numa universidade federal, autônoma, e surgiu de organizações populares, sobretudo dos povos Krenak, a proposta de transformar esse campus na Universidade Federal do Vatu, né? Vatu é o nome do Rio Doce, que é o ancestral dos povos Krenak, né? No sentido de pensar efetivamente num projeto de uma universidade popular atenta a essas dimensões do presente, que eu acho que tem que ser, sei lá, né, um espaço realmente de diálogo entre saberes, porque como dar conta, né, dessas questões dentro desse tipo de profissionalização histórica e historiográfica que a gente tem. Ou seja, a gente abre um concurso para professor de História, então tem a necessidade de ser graduado em História, com mestrado em História, com doutorado em História, e a gente precisa dialogar com a ciência do sistema Terra, com a biologia, com a antropologia, com saberes e cosmologias de outros povos, senão a gente simplesmente não dá conta de problemas que estão relacionados ao tempo, que estão relacionados a tudo isso que você colocou, né, Glória? Então, se você puder falar um pouquinho de algumas experiências que possam também nos inspirar a tentar desfazer esses nós aí, né? Eu acho que algumas experiências que possam nos inspirar a desfazer esses nós. Eu acho que seria também muito útil, para além de tudo que você
nos trouxe aqui para a gente fazer esses debates. Muito obrigado, viu? Um prazer te ouvir, né, e é isso, né? Eu acho que contribuiu demais para essa proposta que a gente está trazendo. Walter, eu vou ser bem breve, porque a gente também já estourou aqui, né, o tempo, mas eu não saberia, assim, listar um conjunto de experiências, até porque eu tenho conhecimento mais das reformas, tais como elas foram acontecendo aqui pelas universidades aqui do estado do Rio de Janeiro, né, um pouco do Rio Grande do Sul, da URGS, lá que eu tenho contato também, né. Então, mas eu acho que você tocou uma questão importante que diz respeito à manutenção das nossas fronteiras disciplinares, né? Então, essa forma com que a gente cria, às vezes, né, esses nichos e vai mantendo, porque é isso que você mencionou, Walter, quando a gente abre vaga para um concurso, por exemplo, para um professor de história indígena, né, como foi o caso nosso lá, a gente necessariamente teve que abrir para um perfil de professor que não tivesse uma formação exclusivamente na história, né? Então, isso seria um elemento, digamos assim, fundamental, que é esse perfil de formação dos professores de história começar a ser mais aberto, a gente admitir mais. Em alguns concursos isso está acontecendo, né? Concurso, inclusive, que eu acompanho da área de teoria, isso está acontecendo. Algumas universidades já estão abolindo essa necessidade de ter um professor todo ele formado. A exemplo da minha própria formação, eu tenho graduação, mestrado, doutorado em História, embora eu tenha feito um curso de filosofia muito tempo antes lá, então, assim, é um tipo de formação que acaba não contribuindo para a gente avançar muito nessa mudança efetiva dos nossos currículos, porque esse nicho essa trincheira de resistência acaba, em grande parte, se formando por conta do perfil de formação acadêmica, né, dos professores de história, que ficam muito entrincheirados ali na área da história. Uma outra coisa que alimenta também enormemente, né, esse entrincheiramento, como eu chamo, disciplinar, né, é o fato dos nossos alunos também terem que seguir esse currículo, que é basicamente um currículo, todo ele concentrado em conteúdos específicos da área de história, com algumas disciplinas, como é o nosso caso lá. Nós temos uma introdução à filosofia que nós mantivemos, uma introdução à antropologia que nós também mantivemos na grade nova, introdução à ciência política, que são as chamadas disciplinas externas das outras áreas lá do tronco das ciências humanas, mas o contato dos nossos alunos com essas disciplinas é um contato muito superficial, né? E que, em geral, eles não gostam muito, porque são disciplinas que, em geral, são ofertadas também por professores que também não estão muito animados para ofertar essas disciplinas, porque são para outro curso. Então, a gente tende a manter esse entrincheiramento disciplinar, né, e a reproduzir nesse formato curricular, né, em que as disciplinas de formação específica, né, elas são o núcleo, né, digamos assim, o núcleo central do curso. Os alunos têm essa compreensão de que, bom, eu não me interessa fazer disciplina em outro departamento, né? Poucos alunos aproveitam a possibilidade de fazer matrículas de disciplinas da filosofia ou das ciências sociais, né? Então, eu acho que isso também empobrece muito o percurso de formação dos nossos professores e profissionais de história. Mas isso, em grande parte, é uma responsabilidade do próprio sistema universitário, tal como ele está organizado, né? Nessa modalidade, que é uma modalidade quase que permanece ainda muito escolar, né? De você entrar num curso e você tem que seguir um percurso que é o percurso que todo mundo segue, né? E você não tem a possibilidade de criar um percurso formativo, né? A partir da combinação de disciplinas de outras áreas de conhecimento.
Eu acho isso um problema. E nós estamos, assim, de uma certa forma, nós, né, professores, que fomos formados, né, dentro dessa lógica, né, e que estamos, de uma certa forma, tentando enfrentar essas questões do presente, né, nós temos que correr muito atrás, temos que estudar muito, temos que ler autores que não são historiadores, né, temos que ler filósofos, antropólogos, cientistas sociais, né, então, até mesmo quem vai se enveredar para fazer estudos sobre relações de gênero, sabe muito bem, Marta sabe do que eu estou falando, né? A gente tem que... a nossa bibliografia é uma bibliografia que ela cruza muitas disciplinas, né? É impossível permanecer nessa trincheira fechadinha, né? Da área de conhecimento da história. Então, eu diria que uma reforma de currículo também tem que avaliar, né, a possibilidade de abrir, né, para o contato dos alunos com outras disciplinas afins, mas evidentemente que isso envolve questões que estão para além do próprio departamento que vai fazer a reforma curricular, né, são questões práticas que às vezes não podem ser resolvidas, né. Então, eu acho que é um grande desafio. O que eu posso desejar para vocês é que se aproveite para fazer um bom debate e que, evidentemente, que a reforma curricular ela não vai levar um currículo ideal, perfeito, né, que vai atender às expectativas de todos, professores e alunos, né? Sempre vai ter aqueles que vão ficar insatisfeitos, né, ou aqueles que vão ter um pouco uma sensação de que estão perdendo, né, alguma coisa nós estamos perdendo com essa reforma, né? Mas eu acho que esse momento é um momento importante para, talvez, colher, né, desses debates todos, se não elementos plenamente vitoriosos, mas também deixar um registro daquilo que foram os pontos que não foram os pontos vencedores do debate, né? É muito importante isso ficar registrado no próprio histórico, né, no próprio relatório, se é que vocês vão fazer algum documento nesse sentido, né, do debate sobre a reforma, né? Os pontos que não foram os pontos que vingaram, por assim dizer, né? Porque eles fazem parte também, né, de todo o processo, né? Eu acho muito importante saber que dentro desse currículo novo que vai ser aprovado, né, alguns pontos ficaram de fora, para que no futuro a gente consiga eventualmente, né, vocês consigam, e nós aqui também faremos isso, talvez retomar alguns desses pontos, né, que não foram aprovados, enfim, né? Eu acho que é isso, não sei se eu respondi a questão do Walter, que eu acho que também é bem complexa. Ele disse que respondeu, fez assim. Bom, Glória, a gente, então, agradece imensamente, viu, em nome do curso de História, né, do próprio Walter, que te fez o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia estar com você nessa mesa. Foi um grande prazer e grandes provocações, né? Muito, muito obrigada pela tua participação e que venham outras. Né? Por favor. Eu agradeço, Marta, muito obrigada, fico muito contente de poder, mesmo esse contato mediado pela tela, né, poder ter tido essa conversa com você. Agradeço aos alunos que estão aí, né, aqueles que ainda estão, né, porque muitos já devem ter saído. Agradeço ao Walter pelo convite tão generoso de me colocar aqui nesse lugar desafiador de abertura desse evento. E desejo aí uma semana de muitos debates. Eu acho que tem colegas, tem mesas que eu até gostaria de assistir, né? Tem uma mesa bem bacana com o Marcelo Assunção, que eu acho que vai colocar as coisas, né? Vai colocar os pingos nos is, como a gente diz, né? Porque é um cara que também está muito envolvido com esse debate lá na educação, né? E, enfim, desejo um ótimo evento para todos e, mais uma vez, super obrigada. A gente que agradece, boa noite e até breve, né? Que a gente se encontre logo. Um abraço, Glória. Até mais. Gente, muito obrigada para todo mundo que ficou, né? Até breve também, né? Só um aviso rapidinho, pessoal. Então, a gente vai fazer um intervalo aí de uns 20 minutos até retomar os fóruns, né?